Aleluia. Estamos entrando aqui para mais uma live, para mais uma das nossas mensagens, onde estaremos compartilhando a palavra de Deus. Eu vou dar um minutinho aí para os nossos irmãos entrarem. Tá aí já o Claudevan e a Flávia. Aleluia. Já entraram aí. Está nuestro hermano pastor Antônio Cordeira Rojas, desde Chile. Dios le bendiga, mi hermano. Mucho gusto terlo aqui con nosotros. Deus abençoe, pastor Antônio Cordeira Rojas. É um prazer. Manda minhas saudações, meus saludos para a irmã, sua esposa, seus filhos, sua família, irmã Sara, tá o nosso amigo, irmão Coimbra, comandante Coimbra, lá do Brasil, com quem eu tive o prazer de trabalhar na mesma unidade, a irmã Lúcia Marques, o irmão Bruno. Deus abençoe. Estamos aqui uma vez mais para compartilharmos a palavra de Deus. Nós vamos estar falando nesta noite. Eu não quero delongar. Está aí o nosso irmão Jairo também, presbítero Jairo, da AD Calvário. Eu não quero me alongar muito, mas eu quero nessa noite trazer uma palavra de esperança para nós. Está aí o Vinícius, meu amigo Vinícius, lá de Mogi. Deus abençoe. Vai ser papai logo. A Márcia, glória a Deus. O irmão Jorge, Deus abençoe. Que Deus abençoe sua família, irmão Jorge. O irmão Jorge perdeu a sua mãe ontem, mas está aqui com a gente. Deus abençoe, viu? Que o Senhor possa consolar o seu coração e de toda a sua família. Vinícius, boa noite, Deus abençoe. Meus irmãos, como de costume, no final eu respondo a todo mundo, mas eu quero iniciar com uma oração. O dia foi pesado. O dia foi bastante pesado, tá a irmã Marlene Dantas aí. Eu quero agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela saúde, agradecer a Deus pela sua mão que nos sustenta. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Ó Deus, entrar na tua presença, pedindo perdão pelos meus pecados, ó Deus, por palavras, atos, pensamentos, aquilo que eu fiz e que não agradou a Ti, ó Deus, me perdoe em nome de Jesus. Pai, nós queremos entrar no Teu santuário para pedir a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua graça. Pedir, ó Deus, que o Senhor fale conosco nesses próximos minutos que nós estaremos compartilhando a Tua palavra. São poucos minutos. Todos nós estamos cansados, um pouco apreensivos, porque não podemos sair, não podemos fazer muita coisa, mas nós podemos entrar em Tua presença. Pai, que nesse momento o Senhor alcance vidas, alcance corações, fale conosco, nos dê uma palavra de esperança, falando aquilo que nós precisamos e não aquilo que queremos. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de poder compartilhar a palavra dele. Eu quero agradecer a Deus porque ele tem nos sustentado até aqui. A despeito de tudo que o mundo fala e a mídia propaga, nós temos sido abençoados, né? Mas vamos lá. Hoje eu quero falar de um assunto, irmãos, e de uma palavra bem conhecida. Eu vou falar sobre o Salmo 23. Eu quero me ater um pouquinho no versículo 1, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. E Deus falou bastante comigo nessa palavra ontem, ou antes de ontem, melhor. Eu estive lendo, estive estudando um pouquinho, e Deus falou bastante no meu coração. Eu quero compartilhar com você. Eu quero falar de Jesus como nosso pastor.
o Senhor como nosso pastor. O Salmo 23:1, todo mundo conhece. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero trazer para você essa noite uma palavra de consolo. O Salmo 23 é um reservatório inesgotável do consolo de Deus para o seu povo. Dessa fonte, eu posso dizer assim, jorra refrigério para os cansados, força para os fracos e alegria para aqueles que estão tristes. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso Senhor. Em João 10, ele se apresenta como o bom, o grande, o sumo, o supremo pastor. Ele ama as suas ovelhas em João 10. E ele cuida delas, ele fala delas com carinho inerente a ele, a si mesmo. Ele diz que o ladrão vem, senão a roubar, a matar e a destruir. E ele diz assim: mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E ele ainda diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida por elas na cruz do Calvário, incluindo a mim e a você. E ele nos guiará à casa do Pai. Essa é a nossa bem-aventurança eterna. O Salmo 23 nos mostra algumas lições. Eu não vou falar de todas hoje, até porque eu não tenho essa capacidade. Mas ela nos traz pelo menos 3 lições muito oportunas para o momento. Em primeiro lugar, porque o Senhor é o nosso pastor, existe pleno suprimento para as nossas necessidades. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo. Se o Senhor for o seu pastor, você terá pleno. Embora sejamos míopes, inseguros, inclinados a nos desviarmos do aprisco das ovelhas, em Jesus Cristo, o grande, o bom, o supremo pastor, nós temos repouso, refrigério, direção, nós temos provisão. Jesus não é apenas o nosso grande provedor. Ele é a nossa melhor provisão. Jesus não é apenas aquele que nos concede sua paz nas tormentas da vida. Ele é a própria paz. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Jesus não apenas nos guia pelas veredas da justiça. Ele é a nossa justiça. Jesus não é apenas o pastor, ele é o nosso bom pastor. Aquele que está sentado no trono, aquele que tem as rédeas do universo em suas mãos. Ele próprio pastoreia a nossa alma. Ele próprio alimenta-nos com sua graça e fortalece-nos com o seu poder. Conhecer a Ele é a própria essência da vida eterna. Conhecer a Ele é conhecer a vida eterna. Andar com Ele é a maior de todas as venturas, não aventuras, venturas, bem-aventurança. Glorificar a Ele é a razão da sua vida. Portanto, nesse tempo de dificuldade, não blasfeme, não diga coisa errada, não desista, não desanime. Glorifique a Ele, porque essa é a razão do seu viver. Sabe que são nesses tempos difíceis
que eu acho que nós temos a oportunidade de mostrar a Deus que nós o amamos e que nós glorificamos a Ele. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para o rei Nabucodonosor: se Deus nos livrar, Ele é Deus, mas se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus. Deus é Deus acima de tudo, a despeito de qualquer coisa. Portanto, fazer a vontade dEle não é uma opção, é a nossa meta, é o nosso alvo. E a vontade de Deus é que você o glorifique. Como Davi, nós precisamos alçar a nossa voz e dizer: o Senhor é o nosso pastor e por isso nada nos faltará. Não tenha medo, não tenha receio, não pense que vai faltar alguma coisa, mas a economia vai colapsar, o mundo pode desabar, mas se você estiver em Cristo, você está na rocha. Em segundo lugar, porque o Senhor é o nosso pastor, há uma companhia consoladora nas adversidades. Eu não estou dizendo que você não pode passar por adversidades. Isaías, no capítulo de número 40, se eu não estiver enganado, diz assim, ou melhor, 43, Isaías 43, diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E aí ele faz uma afirmação muito interessante: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja que ele não está dizendo se você passar pela água, se você passar pelo fogo. Virá um tempo em que todos nós enfrentaremos dificuldades. Todos nós enfrentaremos perseguições. Todos nós enfrentaremos problemas. Quando passares, não é se passares. Quando passares pelas águas. Quando passares pelo fogo. Você vai passar. Agora você tem um consolo. Você tem uma companhia consoladora agora nesse momento de adversidade. Você tem um momento de alegria, porque independente da sua situação, de onde você esteja nesse vale, ou nesse monte, ou nesse caminho apertado, cheio de pedregulhos, pedras pontiagudas, espinhos, não importa, a companhia é boa. Sabe aquele amigo que não te deixa por nada? Sabe aquele amigo que quando você está chorando, ele chega para te fazer dar risada? Esse é Jesus, ele chega com consolo para a sua vida. Quando tudo está mal, você tem a paz que excede todo o entendimento. A vida cristã não é uma jornada fácil. A vida cristã nos leva por desertos secos, nos leva por vales profundos. Às vezes estamos atravessando mares revoltos, às vezes enfrentamos ventos contrários. Você se lembra dos discípulos dentro daquele barco? O vento contrário, a maré e as ondas, e tudo muito forte, mas Jesus estava no barco. E quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Pode acontecer o que for, o barco não vai afundar. O barco não vai afundar. Ou mesmo quando andamos pelos vales, pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, porque a companhia é boa, porque a companhia está junto, a companhia, ele te garante vida com abundância e vida eterna. Essa é a companhia que eu e você precisamos. E nós não somos corajosos, nós não somos os melhores,
porque nós somos bons, porque nós somos fortes, ou porque os perigos são irreais. Não, senhores. Nós somos fortes em Jesus. A nossa confiança decorre do fato de Jesus estar conosco em todas as circunstâncias e em todos os tempos. Essa é a nossa confiança. Nós não somos orgulhosos, nós somos confiantes. Nós não somos homens e mulheres que nos achamos melhores que os outros, não. Nós temos confiança num Deus que nos salvou. Não precisamos ter medo dos adversários, não precisamos ter medo das coisas que nos ameaçam, não precisamos ter medo do coronavírus, não precisamos ter medo de nenhum mal, de nenhuma peste, porque o nosso pastor, ele ainda nos honra, ele unge a nossa cabeça com óleo. Ele unge a nossa cabeça com óleo, e isso significa honra, significa cura, significa sanidade. Não precisamos ter medo da tristeza, que muitas vezes ronda a nossa alma. O nosso pastor, meus irmãos, ele oferece-nos robusta alegria, fazendo o nosso cálice transbordar. Esse é o nosso pastor. Eu quero fazer uma pausa aqui rápida. Daniel Fabian, meu amigo, obrigado pelas palavras. Você é um grande amigo e é uma das grandes relíquias que eu guardo dentro do meu coração. Deus abençoe sua vida. Mas em terceiro lugar, porque o Senhor é o nosso pastor, nós temos a bendita comunhão, a bendita esperança para a eternidade. A nossa vida não acaba aqui. O nosso respirar, quando ele acaba aqui, Paulo diz que nós fechamos os olhos aqui e abrimos os olhos com Deus. Não apenas o nosso pastor está conosco, mas ele coloca ao nosso lado dois escudos de segurança, que são a bondade e a misericórdia. É interessante isso durante todos os dias da nossa vida. Bondade é o que Deus nos dá sem merecermos, que nós chamamos de graça, é a sua graça. E misericórdia é aquilo que nós merecemos, mas Deus não nos dá. Pela sua misericórdia o Senhor não nos mata, a sua graça nos acompanha, a sua graça nos guarda. Ladeados por bondade e misericórdia, nós avançamos neste mundo guardados e protegidos por Deus. Porém, quando a carreira terminar aqui, e não importa como seja, por isso que eu sempre falo, meu irmão, não tema a morte. A morte nada mais é do que o veículo que te levará para perto de Deus. Não tema a morte. Não tema a morte. Quando essa carreira terminar, então nós habitaremos para sempre com o Senhor. Então nós moraremos para sempre na glória. Esta é a maior de todas as promessas. Jesus prometeu que iria voltar. Como eu disse hoje, eu faria uma palavra curta, mas eu quero convidar você, eu quero chamar a sua atenção. Porque o Antigo Testamento fez promessas sobre a vinda de Jesus. E Jesus veio a primeira vez. O Novo Testamento tem 8 vezes mais o número de profecias que havia no Antigo Testamento sobre a segunda volta de Jesus. Se ele cumpriu a primeira vez, ele vai cumprir a primeira. Jesus vai voltar. Jesus ele prometeu, ele disse que voltaria. Ele prometeu que iria buscar-nos e levar-nos para onde ele estivesse, nós fôssemos também. Em João 14, versículos 1 a 6, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Ou seja, se não fosse desse jeito, eu teria falado para vocês. Mas eu estou indo lá preparar um lugar para vocês. E se eu for e vos preparar lugar,
virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Aí o Tomé, aquele Tomé que era um pouco devagar para acreditar nas coisas, ele disse assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Aí Jesus dá uma das palavras mais lindas que a Bíblia contém, ou que está na Bíblia. Ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, não existe outro caminho a não ser Jesus. Jesus é o único caminho. Quando você encontra, ou quando você é encontrado por Ele, você acha: aqui o Senhor está conosco, mas lá nós estaremos com Ele para sempre. Sua presença será a nossa alegria, sua presença será a nossa maior recompensa. E o céu é a casa do Pai. O céu é o nosso lar. E nós estamos caminhando a passos largos para lá. Lá está a nossa pátria, lá está o nosso tesouro, lá está o nosso bom, grande e sumo pastor. Glória a Deus. Ele é o centro de todos os decretos divinos, ele é o centro das escrituras, ele é o centro da história, ele dividiu a história em duas. Ele é o centro da eternidade. Ele é o centro do paraíso. E vivemos nele, com ele, para ele. E entenda uma coisa: se você não sabe como vai ser a vida depois do coronavírus, eu não quero nem saber. Eu sei que a minha vida já foi transformada. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu num madeiro pendurado, levando os meus pecados, perdoou a minha iniquidade, tirou a minha tristeza, a minha angústia, tirou todo o peso e a casca do pecado que havia sobre mim. E ele, ao terceiro dia, ressuscitou. Nesse domingo, nós comemoramos a Páscoa. Por que comemoramos a Páscoa? Porque apesar de tudo estar em quarentena, de tudo estar fechado e tudo ter sido cancelado, a Páscoa não foi cancelada, porque ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele vive para sempre. Esse é o nosso Deus. Jesus é a nossa segurança. Jesus é a nossa provisão. Jesus é a nossa paz, a nossa justiça, a nossa alegria, a nossa recompensa, a nossa bandeira. Ele é o nosso Deus. Ele é tudo que nós precisamos. Eu gosto de pensar. E eu sei que Jesus vem nos buscar. Não é só uma autoafirmação. Foi Ele quem prometeu. E se Ele prometeu, Ele disse assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus virá. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá outra vez aqui. Você está preparado? Com Ele estaremos para sempre, pelos séculos dos séculos. Tem uma música, um hino antigo que diz assim: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar. E ele diz: com os crentes, ou com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Alguma coisa aconteceu na minha tela aqui, sumiu tudo, mas não tem problema. Eu quero que você saiba que estar com Jesus é a maior segurança que você pode ter em tempos de crise. Não importa o que você esteja enfrentando e ouvindo agora. O que importa agora é a sua segurança em Jesus. É a sua segurança eterna. Essa palavra que eu trouxe para você hoje é uma palavra de consolo. Jesus é o nosso pastor e Ele supre todas as nossas necessidades. Jesus é o nosso pastor e Ele é a nossa companhia consoladora na hora da adversidade. E Jesus é o nosso pastor. É o nosso pastor, e temos a bendita comunhão e esperança e certeza
para a eternidade. Se você ainda não conhece Jesus, se você nunca entregou a sua vida para Ele, faz aquilo que eu fiz um dia. Eu dei um passo em direção a Jesus, entreguei meu coração a Ele. E agora você é santo, Naline. Não, não sou santo. Tenho meus problemas, tenho os meus defeitos, como todos nós, porque ninguém é perfeito. Mas Jesus levou os meus pecados na cruz do Calvário. E esse domingo nós comemoramos o dia em que Ele ressuscitou. E Ele ressurgiu, está vivo para sempre. Glória a Deus. Eu quero convidar você a receber Jesus nesse tempo de crise, porque Ele vai voltar. E Ele é o único caminho. Nesse tempo de crise, esteja em Cristo. Nesse tempo de tristeza, esteja com plena segurança de que com Ele você está seguro. Deus abençoe a sua vida. Se você quiser receber Jesus, fale com Ele hoje. Entregue o seu coração a Ele hoje. Diga: Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador. Eu confesso os meus pecados diante de Ti. Eu sei que eu preciso de um Salvador. Eu ouvi hoje da boca desse pastor que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero conhecer esse caminho. Oh, meu Deus, perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Coloque a certeza da Tua salvação no meu coração. Tire todo medo, toda angústia e todo peso. E que eu possa ter a segurança da salvação em Ti. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Se você fez essa oração e se você quiser, procure uma igreja que pregue a palavra de Deus, não aos movimentos, não às grandes concentrações com grandes movimentos e com grandes programas, mas uma Bíblia que pregue a palavra de Deus com simplicidade e com verdade. A nossa responsabilidade é pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Viva essa palavra, seja abençoado em nome de Jesus. Tenha uma boa noite, um abraço a todos aqueles que nos assistiram e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus.